Bom, nós vamos agora para uma parte que vai fazer muito sentido para vocês. Nós vamos pegar o projeto anterior, reformular, porque aqui nesse projeto é que você vai entender de fato já as vantagens do Angular, né? Lá no começo a gente falava de algumas vantagens, como a tipagem estática. Então, o que seria essa questão de tipagem de dados? Como que o Angular trabalha com isso? E um outro recurso que vai fazer muito sentido é a questão da reatividade usando o Signal, que são sinais que a interface transfere, permitindo que você tenha uma mudança de interface sem o recarregamento da página. Então, eu acho que vocês vão gostar agora desse projeto, porque agora vai fazer um pouco mais de sentido. Então, eu vou pedir para vocês seguirem o passo a passo aqui comigo. Eu estou deixando também o passo a passo em PDF. Então, eu acho que a proposta é segue o passo a passo em PDF para construir o seu próprio projeto. Dê uma enroscadinha, corre lá no meu vídeo para entender como que eu fiz, tá? Vamos lá. Começo aqui demonstrando para vocês o resultado final desse projeto, para vocês entenderem o que nós vamos construir. Então, quando você olha aqui, ó, eu tenho uma página que é essa NG Coffee, que parece que tem vários produtos cadastrados aqui, como se fossem vários cafés à venda. Então, esses cafés aqui, embora eu tenha lista de produtos, eu posso adicionar esses cafés no carrinho. Quando eu olho aqui em cima no carrinho, ele já manipula a quantidade de itens do carrinho. 2. E eu tenho a questão aqui da reatividade com Signal. Por quê? Eu clico no carrinho e eu estou no itens do carrinho. Parece que eu estou em outra página, mas na verdade eu estou na mesma página, tudo está sendo construída em uma única página. E essa única página aqui tem um espaço, né? Tem um recebimento de sinal. Então, quando ela recebe o sinal para o carrinho, ela fica reativa e troca o conteúdo aqui central. Quando eu volto aqui na lista de café, ela remonta aqui para mim a página como se fosse uma lista de produtos. Mas eu estou, na verdade, no mesmo ambiente visual, né? Na mesma página, por isso Single Page Application, páginas únicas. Então, carrinho 2, eu posso também remover os itens do carrinho. Então, o que eu vou montar de verdade é esse projeto usando interfaces e Signal, que são interfaces e sinais. Vamos ver como funciona. Para isso, vou até fechar aqui, porque eu não vou usar esse, que é o pronto. Vocês vão duplicar aquele primeiro projeto do café. Então, vocês vão ter aqui o projeto 1 duplicado. E vocês vão abrir ele no Visual Studio. Deixa eu ver se eu estou gravando mesmo. Então, aqui eu vou abrir o projeto Café 1. E vamos começar a trabalhar dentro desse projeto. Eu já vou abrir aqui meu terminal e já vou subir um serviço, porque ele está lento aqui para subir o serviço pela primeira vez. Então, eu vou deixar subindo o serviço aqui, no G-Server. Enquanto ele sobe o serviço aqui, a gente pode começar. Bom, pastas principais do meu projeto, eu tenho aqui o meu componente app com tudo que eu vou precisar dos componentes. E tenho aqui as 3 cargas de servidor, né, que é a index.html, a main e a folha de estilo global. Mas a gente vai começar aqui no componente, dentro do meu componente app.typescript. E aí você vai vir aqui na classe, olha, já subiu o serviço para mim, tá? Na porta 4200, como de costume. Então, aqui, ó, nesse meu projeto, eu tenho a classe app, e eu vou remover isso que vocês têm aqui. Então, pode remover. E eu quero criar aqui no TypeScript um estado. Um estado para controlar aquela lista de produto. Então, quando eu tenho atributos com dados,
eu tenho, na verdade, um estado. Então, eu vou criar um estado chamado Products, que vai receber um vetor aqui de, de, de produtos, né? Meus produtos vão ter name, o primeiro produto vai ser café 1, e ele vai ter também uma description, uma descrição sobre o café. Aí eu vou inventar coisas aqui, café extra forte. Primeiro elemento do meu array aqui de produtos, aí eu vou ter o outro, que é o café 2, ele vai ter o próprio description dele. Vamos inventar aqui um café aromatizado. E eu vou colocar o último aqui para teste, que vai ser o café arábica. Bom, com isso eu acabo de criar um estado para controlar a minha lista de produtos. Eu tenho aqui os dados, né, da minha lista de products, que são meus produtos. Feito isso, eu vou criar aqui embaixo também um estado para carregar o meu carrinho. Então, eu vou deixar aqui pronto esse estado. Vou salvar. Vamos ver o que vai ter aqui, ó, no meu 4200. Ele tá ainda carregando o projeto anterior, tá? Porque no index eu tenho isso, mas a gente vai mudar agora a forma de trabalhar. Bom, uma das regulamentações do Angular é que você tenha, de fato, a tipagem, né, de dados, como se fosse um contrato de como esses dados vão funcionar. Por isso que a gente trabalha com interfaces. Então, aqui embaixo dos imports que você tem aqui, você vai criar essa interface chamado products. E essa interface products, ela vai ter esses atributos aqui, ó, name description, e eu estou informando qual é o tipo de dados. Então, com isso, eu tenho uma tipagem que garante a minha segurança na aplicação. Essa tipagem passa a ser obrigatória. Eu não corro o risco, né, desse contrato, dessa interface ser modificada fora do que eu defini aqui. Então, para isso que a gente tem a interface. Eu tenho aqui, né, os meus atributos, né, o name e o description, e aqui eu estou tratando esses dados, informando que eles vão ser do tipo string. Então, com isso eu fiz uma interface, né, embora o conceito pareça complexo, mas é tranquilo aqui você trabalhar com essas interfaces. Então, aqui ainda no produto, ó, eu vou falar que ela é do tipo product, que é a interface que eu acabei de criar. Então, com isso, aqui embaixo é product, tá? Que é product. Então, com isso, essa lista passa a assumir a minha interface product. Feito isso aqui, eu também falo que o meu cart também vai carregar os cafés, né? Que é o carrinho. Ele vai carregar também o name e o description, que vai vir lá da minha interface product, que é do tipo array product. Salva passo a passo aqui seu projeto. Então, o que products é? Products, ele é um array de objetos, né, um array de objetos do tipo product. Ou seja, ele só aceita objetos que sigam o formato aqui da sua interface.
E a interface, por sua vez, vai ajudar a padronizar os dados, vai evitar erros de digitação, dá a segurança do tipo que eu havia comentado, melhora o autocompletar do código e vai deixar, obviamente, seu código mais organizado e com cara de profissional, né? Então, se você não estivesse desenvolvendo o Angular de forma mais organizada e profissional, talvez você não criaria a interface aqui. Ela definiu o formato dos dados. O que eu quero nesse começo aqui? Eu quero que ao clicarmos em um item de products, ele seja carregado no meu cart. Então, quando eu clicar lá no products, ele vai começar a carregar aqui o meu cart. Então, eu vou vir aqui no meu appcomponent.html, aqui, ó, e vou alterar o card list. Vamos achar aqui, ó, div class, estava escrito card list aqui. Você vai mudar o nome para product list, só para ficar mais intuitivo, né? E vamos fazer alguns ajustes aqui, ó. Então, div class card content, div class title, eu vou colocar aqui, ó, café 1, o div class description vai ser o café extra forte, é só um teste, tá? Porque não vai funcionar assim a carga. Extra forte, eu tenho um button aqui, fechei o div, fechei o div. Então, eu vou remover esses outros, que é o 1 e o 2, e vou manter só o primeiro elemento aqui. Salvei, vamos ver, aí ficou só o café 1 aqui, que é o café extra forte, e o botão adicionar ao carrinho. Eu vou criar aqui embaixo, né, dessa div card aqui, ó, eu vou criar um outro H2, então, div class container aqui, dentro do container, eu vou criar um outro H2 aqui, que vai ser o itens do carrinho. Esse item de carrinho, eu venho, vou criar também a class, para fazer mais sentido aqui, cart list. Depois a gente vai configurar isso via CSS, né? E aqui dentro do meu cart list, eu vou ter a class cart. Também vou fazer configuração depois via CSS. Então, aqui vai acontecer alguma coisa, né? Em breve. E, por enquanto, eu só tenho, então, a lista de produtos e os itens do carrinho aqui, ok? Então, com isso, a gente padronizou essa primeira parte. Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou fazer só um teste aqui para a gente ver se eu consigo passar e receber parâmetros. Então, aqui no meu button, eu vou ter um evento clique. Você vai criar um evento clique aqui. Nesse evento clique, você vai chamar clique igual um procedimento chamado adicionar carrinho. E vou passar dois parâmetros aqui, que só para teste, os mesmos parâmetros que eu teria lá, que é o café 1, e vou passar como café extra forte. Fecha aspas aqui. Ficou vermelhinho, né? Ele ficou vermelhinho aqui porque o método, né, o procedimento lá, ele não existe, o meu método. Então, eu vou vir aqui no meu TypeScript, aqui embaixo, e vou criar esse procedimento, que é, na verdade, esse método, adicionar carrinho. Ele vai ter um parâmetro chamado string e vai ter o description. Description também do tipo string. E só para a gente testar se está recebendo, né, os parâmetros aqui para o meu método, eu vou chamar isso lá depois no ambiente de teste do navegador e ver se ele está fazendo a passagem do
dos parâmetros. Então, vou rodar aqui, né? Vem aqui em ferramentas de desenvolvedor, Ctrl Shift I, e vamos ver. Adicionar o carrinho, ó. Ele passou. Café extra forte, vamos ver. Passou 2 vezes, ó. Passou 3, passou 4. Então, ele está passando e está recebendo os parâmetros lá do outro lado. Vou adicionar carrinho, agora eu fiz isso lá só no teste, né? Mas eu vou começar a tentar carregar o meu carrinho, né? Toda vez que a pessoa clicar no botão, lembrando que eu estou no app component.ts, o TypeScript. Então, quando a pessoa clicar no carrinho, né, elemento aqui desse componente, que se chama cart, eu vou adicionar com o método push. O que eu vou adicionar? Eu vou adicionar name e description, por exemplo, que são os dois que eu recebi aqui de cima. Então, nesse meu método, eu pego e tento carregar o meu array cart com aquilo que a pessoa clicou. Então, clicou em café extra forte, ele vai colocar aqui no meu array cart, no final do vetor, aquilo que eu acabei de incluir. Só que a gente tem um ajuste aqui para fazer. Quando você trabalha com interfaces aqui, na nova versão do Angular, ele te obriga a ter um campo único, né? Então, eu vou criar um campo único aqui só para atender a exigência do Angular. Então, eu vou criar e deixar como string mesmo, id string, um campo único. Se eu coloquei id string aqui, né? Perceba que agora ele está tentando entender que eu preciso receber alguma outra coisa. Deu erro aqui, ó. Deu erro porque aqui eu não tenho o ID. Então, eu vou colocar ID, 2 pontos, vou criar uma numeração aqui, ID, vírgula, venho aqui de novo, ID, 2 pontos, 2, e ID, 2 pontos, 3. ID 1, ID 2 e ID 3. Com isso, né? Com isso, eu poderia vir aqui, ó, agora e colocar o ID também, ID do tipo string, vírgula. Então, aqui também ia precisar do ID. Seria uma forma que eu consegui fazer essa carga. Só que eu também, né, como eu estou trabalhando ali com a minha lista completa, eu posso vir aqui, apagar isso tudo, apago daqui e apago daqui, e posso chamar a lista completa. Ó, product, crio um atributo chamado product aqui do tipo product, ó, do tipo da minha interface product. Esse nome aqui isso poderia criar qualquer coisa, tá? Tô criando para ficar bem intuitivo. E aí eu chamo aqui a lista inteira, ó, product. Então, conforme eu for clicando, ele vai fazendo a relação de qual elemento que eu tenho. Então, se você vê no código agora, né, ele vai apontar um erro aqui no app.html do componente, porque eu mudei o método, né? Meu método não está mais recebendo 2 parâmetros, ele só recebe o meu product do tipo da interface aqui, que é a interface product. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu quero fazer que esse card, né? Esse card é único. Ele está escrito café 1, café extra forte. Eu não quero mais isso. Eu quero que preencha com todos os cafés do meu array. Então, eu quero usar esse mesmo card para aplicar uma estrutura de repetição aqui. O Angular tem um novo recurso que se chama for no sentido literal do for mesmo, que é percorrer. Então, ele vai conseguir percorrer aquele meu array product. E aí ele vai duplicar os cards e trazer certinho todos os elementos da lista. Então, eu vou criar aqui, ó, product do tipo products. Então, olhando aqui, ó, products são meus produtos que estão aqui. E o @for no Angular, que é um recurso novo, ele obriga que você tenha
um campo único. Eu já tenho um campo único aqui, que é o ID, né? Se eu não tivesse, você poderia usar o recurso nativo do Angular, que era track, @index. Mas eu tenho o ID. Então, beleza, abri o for, @for e fechei o @for. Então, o que ele vai fazer aqui, na verdade, né? Ele vai percorrer todos os elementos daquele meu array e vai jogar dentro desse atributo que eu acabei de criar aqui, chamado product. Então, eu trago para cá agora, ó. Então, vou trazer o que para cá? Product.name. E vou trazer para cá product.description. Desta forma, quando eu clicar em adicionar carrinho, eu não vou passar mais dois atributos, eu vou passar o atributo que está em product, que é esse que eu acabei de criar aqui. Então, quando eu estiver no primeiro card, ele vai passar o product 1, quando eu estiver no segundo, o product 2 e o terceiro, o product 3. Vamos salvar. Saiu aqui o errinho, tá? Vocês estão perguntando por que tem esse um erro aqui no TypeScript ainda. É porque eu estou importando rota para cá, nesse projeto, e não estou usando rota. Na verdade, não é um erro, isso é uma mensagem de alerta apenas. Então, salvei e vamos ver. Ok. Aí ele conseguiu trazer os 3 cafés aqui da minha lista. Isso é legal, porque se eu vier aqui agora, ó, e adicionar nessa meu array de produtos novos cafés, colocar aqui 4, 5, 6 café. 1, 2, 3, aqui seria o correto, né? 4, 5, 6. E aí, café descafeinado, café carioca, café gourmet, café com avelã. Salvo aqui. E aí, o meu carrinho, né, a minha lista de produtos já trouxe, então, os 6 cafés. Percebe, gente, que com isso, né, primeiro, pelo fato de estar usando interface, eu estou garantindo a tipagem. Segundo, a atualização, a manutenção do código fica bem mais fácil. Você separa HTML apenas com HTML puro. No TypeScript, cuida dos dados, cuida da regra de negócio, né, da lógica da sua aplicação. Então, eu estou com a lista de produtos carregada, como vocês viram, e agora aqui no componente HTML, eu vou fazer a mesma coisa no meu carrinho. Então, eu vou trazer de novo o @for aqui. Então, @for também vai ser um product do tipo cart. Ele vai lá no meu array do cart. E aqui, como eu vou trabalhar com o index, só que trabalhar com index aqui vai me dar um probleminha, certo? Por quê? Porque ele vai remover, às vezes, em duplicidade. Na hora de passar o parâmetro aqui, eu não vou mais poder passar product. Eu vou ter que passar o índice para ele remover o índice, não o produto. Então, abri o @for aqui. E aqui dentro do cart, você pode vir aqui e copiar esses 2 carinhos. Esses 3 elementos aqui para colocar dentro do seu cart. Então, no meu carrinho, agora eu vou ter também product name, product description, e aqui, pela lógica, eu estou passando o product, mas se eu passar o product, né, ele vai, daria problema no momento de remover, visto que eles teriam o mesmo índice, então eu vou passar @index aqui. Index. Aqui, eu tenho que vir aqui e receber aqui no meu adicionar carrinho, eu vou fazer o método, então volta aqui, né? Que é
Agora não é mais adicionar carrinho, é remover carrinho. Ele não tem o método, então eu estou criando aqui o método remover carrinho. E aqui no remover carrinho, eu vou receber um index do tipo number, porque eu estou passando um índice numérico lá, e vou fazer, em vez de push, porque push é para adicionar, vou fazer splice, que é para remover. Eu vou remover o index, ou seja, estando no índice, remova 1. Então, ele está naquela posição 2 do índice, ele vai remover um elemento com aquele índice. Salvei e vamos testar de novo o projeto aqui. Ver se salvei tudo mesmo. Salvei esse, que não tem errinho aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, itens do carrinho, vou adicionar carrinho. Ó, ele trouxe para cá. Café extra forte. Venho aqui, café 2, café aromatizado, café 5 e café gourmet. Ele está conseguindo, então, carregar aqui meu carrinho. Bom, eu estou conseguindo incluir nos carrinhos e agora eu quero trabalhar com o conceito de sinal. Eu quero que você tenha a impressão que você às vezes está na página de lista de produto e às vezes está dentro do carrinho, que seria visualmente uma outra página. Então vamos trabalhar com essa reatividade usando um sinal, um valor reativo na minha interface. Primeira coisa, vem aqui no seu TypeScript e garante que você tem a importação do signal. Então, a maioria já, no Angular novo, ele já faz a importação. Se fosse uma versão antiga, não traria. Então, eu já tenho aqui o uso do componente signal, eu posso usar. E vou aqui na minha class app, aqui dentro, antes de criar os products, eu vou criar também um atributo página e eu vou falar que ela é do tipo signal e ela vai passar como parâmetro, né? Ela vai nascer valendo products, que é a página que eu quero estar. Nasce um sinal reativo e o conteúdo do sinal reativo é products. Já salvo aqui, né? Ctrl S aqui. E aqui, a gente vai lá no HTML de novo, aqui onde está href, a gente vai fazer o clique. Então, a gente vai tirar o href daqui e vai fazer também um clique. Quando eu clicar aqui, eu vou chamar um procedimento chamado método, né? Ir para, e aqui ele vai colocar products, só para a gente testar. Ir para products, e aqui ele vai ter o mesmo, só que ele vai para cart. Não tenho, né? Um método, então eu venho aqui no meu TypeScript e vou criar aqui um ir para, vou colocar aqui o nome é próxima, criei aqui um atributo do tipo string com o meu método. E então essa página, ele vai setar, né, o conteúdo que eu receber em próxima. Vamos só testar aqui, ó, para vocês verem como que ele vai ficar aqui. Deixa eu ver. Eu vou mudar aqui no HTML. Eu vou colocar aqui em cima só um parágrafo, só para a gente ver como que ele está recebendo esse parâmetro. Página, abriu, fechou. Lá. Aqui quando eu rodo, então, ó, ele está recebendo produtos aqui. Então, ele nasceu o sinal e está recebendo produtos. Ó, quando eu cliquei em carrinho, ele passou cart. Quando eu cliquei aqui, home produtos. Quando eu cliquei em carrinho, ele passou o sinal cart. Bom, já vimos então aqui que ele está conseguindo fazer a troca do sinal, né? Agora ficou tranquilo, porque aqui no H2
que eu tenho a lista do produto, eu vou montar um if, um arroba if do Angular. Se a página é o sinal que ele vai receber, tá? Se a página que ele receber passar como sinal products, ele vai pegar e vai carregar esse conteúdo aqui, que abriu aqui e fechou aqui. Então, e aí eu monto também o arroba else. Arroba else. Ele vai abrir aqui e vai fechar aqui. Depois desse for. Salvei e vamos ver. Então, arroba else aqui, eu abri, fechei, só conferir. O arroba if aqui, certinho. Então, se o sinal passado em página for produtos, faça a reatividade carregando isso. Se não, carregue o carrinho. Vamos ver como vai ficar lá? Então, ó, NGCove trocou a interface de forma reativa. Carrinho, itens do carrinho. Voltei NGCove, adicionei carrinho, adicionei. Se eu for lá em carrinho, agora eu tenho todos os elementos adicionados. Então, com isso, gente, vocês trabalharam esse conceito de signal dentro do Angular, que é a passagem de sinal para que você tenha o primeiro efeito de reatividade na sua página. Bom, agora eu quero fazer mais duas coisas aqui para finalizar o projeto. É bem simples, por sinal. Eu quero trocar aqui o carrinho, ó. Quando eu clicar em adicionar carrinho, eu quero que ele vá mudando aqui. 1, 2, ele me mostre quantos elementos tem aqui dentro do carrinho, tá? Aqui, ó, no HTML, nessa segunda parte aqui, que é a parte do carrinho, confere aí, troca para remover do carrinho, né? Que tá adicionar ao carrinho, remover do carrinho, para fazer sentido. Bom, eu quero então contabilizar aqui os elementos que eu tenho dentro do meu carrinho. Então, eu vou trazer o atributo cart aqui, ponto length. Fechei e fecho parênteses. Vamos ver lá se ele vai fazer. Então, agora o carrinho ele tem 2. Quando eu venho aqui no meu carrinho e adiciono mais elementos, ele vai manipulando lá. E quando eu removo do carrinho, ele vai dando baixo aqui na numeração também. Para finalizar, muda isso daqui, em vez de ser link, para um button, porque eu quero fazer o CSS para ele, tá? Button, e aqui também button. Salvei. O que eu quero? Eu quero estilizar esses botões que estão aqui, ó, tá? Então, eu vou vir aqui no meu CSS, eu vou estilizar os botões lá, coloquei um CSS para estilizar os botões. Ele já tem uma carinha aqui. E esses mesmos eu coloquei aqui também, ó, dentro do header. Então, aqui no header, eu colei o CSS do button, coloquei header.button, vou trocar a cor aqui para uma outra cor, vou colocar um verde escuro e um verde clarinho aqui. Vou salvar e pronto, já dei uma carinha melhor aqui no meu sisteminha. Bom, com isso, então, a gente encerra esse projetinho. Ele é um projeto que você usou dois conceitos novos do Angular, né? 2 conceitos novos para vocês, na verdade, que é o de signal, passagem de sinais, para garantir a reatividade da página, e o uso de interfaces para manter o padrão e a tipagem de dados de forma segura. Tá bom? Até o próximo vídeo.